Petrópolis, terça-feira, uma cidade invadida pela lama e pelo desespero. Quando não encontrarem ela, eu vou acreditar que ela está viva. Um rastro de tristeza, insegurança e dor. Cenas que mais parecem ficção. Eu consegui sair pela janela com meu filho para ajudar ele. A correnteza me levou, quase morri. O depoimento de quem registrou as imagens que viraram símbolo de uma tragédia. Eu escutei o estalo, ele não ia para pai, barreira. Desceu o morro todo aqui, ó. A minha família foi toda. Eu perdi a boneca mais saber na minha vida. A correnteza de lama interrompeu histórias, trouxe à tona personagens corajosos, despertou solidariedade. 5 dias depois, a esperança. Esperança em reencontrar parentes, em achar explicações. Gente, olha que loucura aqui na serra! Caiu tudo! Sai daí, pô! As ruas viraram rios. As encostas desmoronaram. A água foi varrendo tudo pelo caminho em questão de segundos. E deixou um rastro de lama e destruição. Gente, olha quanto carro. Eu já não tenho mais lágrimas para chorar, a verdade é essa. Não dá. Dói muito. A gente vê as pessoas sendo carregadas e não pode fazer nada. A trilha sonora da cidade é a sirene. O Domingo Espetacular passou a semana em Petrópolis, ouvindo os relatos de quem viu a força da água destruir tudo. Daí lá de cima bateu aqui, quebrou a parede e entrou. Isso aqui era uma área. Meu Deus do céu, gente. Nossa equipe acaba de chegar aqui em Petrópolis. Esse é um dos cenários que a gente se deparou, inclusive com vários estragos. E para andar por aqui, no que costumava ser uma praça, mas que agora está tomada de lama, é preciso muito cuidado, porque a gente vai afundando. Estando sozinho, por exemplo, fica ainda mais difícil de conseguir fugir dessa situação, porque além de tudo, o pé, conforme a gente pisa, ele fica completamente preso e é difícil fugir dessa situação. O que também ajuda a entender como que foi difícil para os moradores conseguirem sair desses locais no momento do deslizamento. Aí não dá. Tem que ser rápido, vem, pisa rápido. Na parte mais baixa da região, a lama está por todo lado. Engoliu carros, atingiu quase 2 metros de altura em alguns pontos. A entrada desta padaria praticamente desapareceu. Na Rua Tereza, famosa pelo comércio, as mercadorias são levadas em meio à lama e muita água. Em pouco tempo, o cenário é de devastação. Uma montanha de escombros e carros retorcidos. Os moradores apontam todos na mesma direção, o topo da encosta. Um pouco para cima, quando foi em volta das 3 horas, deu uma chuva muito forte. Choveu mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia. Aí tudo lá de cima veio descendo e arrastando a casa. Lá em cima teve um amigo meu que perdeu 2 casas e 2 carros que ele tinha lá, levou tudo. Depois de cerca de 400 metros de subida desde a praça, a gente se depara com cenários ainda mais impactantes. Aquele carro ali, por exemplo, parte dele está dentro da sala daquela casa. Ele também foi levado com a força da água. Aqui, ao lado, uma residência quase toda destruída também. Lá em cima, as pedras foram descendo com o deslizamento
também com a força da água. Conforme a gente vai subindo, a gente vai se deparando com mais cenas de destruição, cenários ainda mais impressionantes. E esse aqui é o nosso ponto limite. Orientação de segurança que a gente não deve seguir adiante desse trecho. Quando a gente olha ao redor, logo entende por quê. Cecília estava na clínica onde trabalhava como gerente quando a chuva começou. Decidiu que ficaria lá, abrigada. Avisou a família. Quando ela me mandou a foto do coisa, eu mandei a foto para ela do morro do lado que tinha caído numa rua lá. Comecei a ter acesso ao tanto de pessoa que falou com a minha irmã, orientando. Cecília, sai daí, Cecília, faz isso, Cecília, faz aquilo. Só que ela falava assim, eu não posso sair daqui porque tem enchente. Mas um deslizamento de terra atingiu o prédio da clínica. E Cecília não sobreviveu. Eu tô sem força, de falar a verdade, eu não sei como fazer para criar esse cara sozinho. Dói muito. O celular de Cecília, no entanto, ficou inteiro, funcionando. Nele, a família encontrou os registros dos últimos momentos de vida de Cecília. Um áudio. Só queria ir para casa, não queria ficar agarrada para sempre. O problema é que hora que vai liberar, né? Mas tô tranquila. E esse vídeo. Como que é olhar as mensagens nesse celular, mexer um pouquinho na Cecília? Assim, os últimos dias, a gente não estava conversando com tantos detalhes, assim, de detalhes como estava sendo o trabalho. Ela estava sendo muito demandada e ela adorava. Olhando as mensagens, veio a confirmar o que eu sempre achei da minha irmã. Minha irmã sempre foi verdadeira, sempre foi guerreira, sempre foi amiga. Cecília deixou um filho de 6 anos, o Pedro. Eu estou tentando criar força. E no dia que ela estava lá morta no chão, eu abracei ela, beijei ela, prometi a ela que eu vou cuidar e vou fazer ele ser um grande homem. Essas são imagens da terça-feira, logo após a tempestade. A clínica fica em uma das principais ruas comerciais da cidade. E moradores procuravam por familiares desaparecidos. Pelo menos 2 corpos foram encontrados lá. O de Cecília e o de Maria das Graças Tomás Coelho. Os documentos dela foram encontrados aqui na recepção. Sua irmã? Foi, justamente. Olha aí. Olha o estado. Não está. Claro. Todos os documentos, a bolsa se encontra em poder dos bombeiros agora, tá? Precisamos de voluntários para chegar, para estar nos ajudando aqui, para a gente tentar achar o corpo da irmã dele, para dar dignidade para a família dele. Petrópolis fica no topo da Serra do Mar, uma região formada por rochas e uma camada de terra fina, coberta pela Mata Atlântica. As montanhas funcionam como um paredão que impede a passagem das nuvens. Assim, elas se acumulam e ficam maiores. Na última terça, atingiram 15 quilômetros de altura. Quando estão muito pesadas, descem em forma de chuva que atinge de uma vez uma área pequena. O relevo é muito acidentado em Teresópolis, Petrópolis, essas regiões serranas. Aonde a cidade se concentra? Ao longo dos rios e no fundo dos vales. Se cair uma chuva muito grande e a chuva não tiver por onde escoar, porque não tem mais vegetação, porque não tem mais a esponja marrom para sugar isso aí, para absorver isso, se não tiver reservatórios para segurar a água, aonde a água vai correr? Para o vale. É onde está a cidade. A cena é desesperadora. 2 ônibus são levados pela correnteza. Os passageiros tentam se salvar no único lugar possível. Mas não demora para os ônibus serem engolidos pela água. Algumas pessoas nadam para tentar sobreviver. Rafaela estava dentro do ônibus com o filho de 8 anos quando a água começou a subir. A água veio subindo, 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 entrou dentro do ônibus, foi subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco o ônibus começou a balançar. Aí o ônibus virou
Eu consegui sair pela janela com meu filho e ele pulou para esse outro ônibus. Desde aquela terça-feira, ela busca por Pedro, sem qualquer notícia. Eu acho que ele foi carregado pela enchente. Para mim, está sendo muito triste, muito. Eu já não aguento mais chorar. Já choro de dia, de noite, várias vezes. Mas eu não tenho nem mais lágrimas para chorar. Graziela mandou mensagem para a filha assim que a chuva começou. Tinha receio que Emanuele e o marido fossem buscar a filha de 4 anos na creche durante a tempestade. Ela foi embora a pé, aí eu estou perguntando notícia da Manu, ninguém tem notícia da Manu. Eu achei que eles estavam no meio do caminho. Eu pensei que eles estavam presos no carro, né? Mas, assim, graças a Deus, a Sossô ficou na creche, né? E então aí começou a loucura. Aí ontem, meu marido saiu de manhã cedo para poder procurar, né? O carro do casal foi encontrado perto de onde moravam e a casa não existe mais. Como estava sem identificação, eu comecei a dar detalhes de tatuagem dela, que ela tem uma luazinha, comecei a divulgar foto, mas não foi encontrado em nenhum hospital, nenhum dos dois. Pelo último áudio que ela mandou para a madrinha da minha neta, ela estava na casa, ela estava na porta de casa na hora que veio. Emanuele e Leandro e o garoto Pedro, filho da Rafaela, estão em uma extensa lista de desaparecidos. O que seu coração de mãe te diz? Eu tô com esperança. Quando não encontrarem ela, eu vou acreditar que ela tá viva. Até o último minuto. Ela e meu genro. Dois dias depois da tempestade, o trabalho para retirar o que sobrou pelo caminho continuava. Já com sol e menos lama, conseguimos ter acesso a outros locais atingidos. Nessa rua, os carros arrastados durante a chuva foram presos para que não despencassem. Jorge não quis deixar a casa. Não posso sair de casa porque aqui nós estamos tendo saque, como em todo lugar de Petrópolis. Aqui não ficou diferente, tá? Eu fiquei sabendo ainda há pouco que numa das casas que está em escombro, que o pessoal saiu, teve gente que, mesmo a gente tomando conta, vieram à noite, reviraram coisas e roubaram coisas de dentro dos entulhos das casas que estão caídas. Na parte mais alta, casas completamente destruídas. O amarelo ali é a parede da sala que já não existe mais. É a parede da sala que já não existe mais. Tudo foi de morro abaixo. Se o alerta de chuva intensa se confirmar, isso aqui ainda pode vir abaixo. Isso aqui vai abaixo, vai vir. A estrutura é em cima de um material muito mole, barro, argila, então... Não tem estabilidade nenhuma. Depois dos momentos de horror que vivenciou, Ana conseguiu voltar em casa para buscar o cachorro, Barbosinha. Deixamos ele com bastante água e comida e fomos. E hoje a gente veio buscar ele. E ele fica angustiado porque está acostumado com a gente, né? Ele ficou aí sofrendo, mas graças a Deus está tudo em paz. Além das forças de segurança, Defesa Civil, Exército e bombeiros, cerca de 1.000 homens foram contratados para ajudar nas buscas por pessoas desaparecidas e limpeza da cidade. E vários outros se uniram como voluntários. A gente está indo agora em direção a um dos principais pontos de resgate nesse segundo dia já, quinta-feira. O trajeto cansa um pouco, mas mais do que qualquer coisa, é um trajeto de muita tristeza, porque a gente se depara com pessoas que vão sendo retiradas da lama, já sem vida, e muitos familiares que estão aqui esperando por uma notícia, recebendo o pior delas. Eu perdi a boneca mais amada na minha vida.
mais gente, cara. Tem muita gente ainda lá, cara. Tem muita gente ainda lá. Quinta-feira, agora por volta de 1 da tarde, a gente está no topo do Morro da Oficina, uma região que foi, como a gente pode ver, muito atingida e agora é um dos principais pontos de buscas. Então a gente consegue ouvir socorristas trabalhando, também os helicópteros sobrevoando essa região. E é preciso muito cuidado, não só pela instabilidade do solo, mas também porque a previsão é de que ainda hoje possa voltar a chover. E é um consenso entre todos os grupos que trabalham aqui de que, se isso se concretizar, o risco é claro de mais deslizamentos. E os vizinhos que moram ali, e os que estão achando o corpo ali agora. Muita gente veio, todos meus amigos, que está tudo aí debaixo. A senhora ouviu muito barulho na hora que tudo veio abaixo? Nossa, vi. Olha, nós escutamos um barulho, eu e minha neta escutamos um barulho. Aí a minha neta perguntou: o que é isso? Eu falei assim: o céu está descendo. No bairro Caxambu, onde parte da encosta também cedeu, mais buscas em meio à lama. Marcos procurava pelos irmãos. E ao que tudo indica, seu irmão está aí. Com certeza, um deles, os dois. Pelo menos. Ou os dois ali, provavelmente os dois ali, porque é onde estão os documentos dos dois. Pode ter descido também, mas como estão os documentos, pode ser que seja ali, né? Você já se preparou para essa notícia? Não, ninguém consegue se preparar, né? Ninguém consegue. Ninguém consegue. A gente era muito próximo, a gente era muito amigos. Os socorristas retiraram os moradores do entorno e nos orientaram a deixar o local. A gente só pede vocês para não ficar aqui porque ainda estamos numa zona quente, com risco de mais deslizamento dessa região. Sim. A maior ameaça era a previsão de chuva, que acabou se confirmando ao final da tarde. A segunda tempestade trouxe ainda mais estragos e riscos aos moradores. Depois de tanta destruição, fica até difícil reconhecer a cidade histórica, uma das principais do turismo nacional. O clima ameno de Petrópolis sempre foi um atrativo para os visitantes. A arquitetura, com construções da época do Império, também era um destaque. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro chegou a Petrópolis. Sobrevoou os pontos afetados pela tragédia. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também acompanhou os trabalhos ao longo da semana. Eles prometeram ajuda financeira para reerguer a cidade. Eu já encaminhei para a Assembleia Legislativa, em regime de super urgência, uma linha de crédito de 200 milhões de reais para todos os empresários de Petrópolis. E é impossível não lembrar do desastre de 11 anos atrás. Em 2011, a região serrana sofreu o maior desastre natural da história do país. Uma tragédia que deixou mais de 900 mortos e 350 desaparecidos. O clima está mudando, o clima está ficando cada vez alterado, né? O novo normal é de chuvas intensas e com mais frequência. E as cidades estão mais e mais vulnerabilizadas, porque do jeito que crescem as cidades brasileiras, é um negócio sem ordenamento. Cerca de uma década depois, os moradores revivem a tragédia. Mas em meio à tristeza, há também solidariedade. Esta escola virou abrigo, ponto de doações, apoio. Esse pátio aqui, de uma escola muito próxima do Morro da Oficina, virou uma espécie de central de doações. Recebe alimentos, água, material de higiene, de limpeza. E aí, com a ajuda dos voluntários, vão montando espécies de kits e distribuindo para os moradores que precisam dessa ajuda, ou até mesmo colocando em vans para conseguir levar para outros pontos da cidade que também foram afetados. Conforme os dias passavam, a aflição de quem buscava por parentes só aumentava. Depois de escapar da enchente, Jussara procurava pela família. Minha filha de 18 e o outro de 2. E tem o dos teus irmãos? E tem os meus irmãos. Minha cunhada grávida e mais um de 11 e outro de 9. Só quero que tiram o corpo dos meus filhos dali. Esta jovem procurava pela avó. Minha avó está aqui nesse período.
Eu achei uma toquinha da boneca dela, que ficava no quarto dela aqui no meio. E a parede da cozinha dela também tá aqui no meio. Com tantos pontos críticos e desaparecidos, faltou material para auxiliar nos resgates. Pá, gente, alguém tem pá aí, pelo amor de Deus. Não tem ferramenta, não tem nada. A coisa que é o lado de cima que pode ter um monte de gente. Tem quantas pessoas aí, vocês acham? Cara, pela nossa conta, tem umas 20, 30 pessoas aqui, ó. Nesse olha lá, lugar e tem poucas pessoas com ferramenta. E o clima é mais um obstáculo. A cada ameaça de chuva, tudo precisa parar. Mas a cidade não descansa, está sempre em alerta. Nossa equipe tinha parado para almoçar por um instante, recebeu a orientação dos militares. A gente precisa deixar esse ponto aqui imediatamente. Está ouvindo agora, ó, as sirenes passando por aqui, muito trânsito também. A informação que eles receberam, eles não sabem se vai se confirmar, mas a informação que eles receberam que uma tromba d'água estaria vindo daquela direção e atingiria toda essa região aqui. Então também por isso o trânsito, as pessoas tentando deixar o lugar, ó. Inclusive os militares também estão correndo para passar essa orientação para outras pessoas que estão por aqui e a gente vai tentar sair, né? E esse alerta provocou correria no centro da cidade. Logo, a chuva chegou mais uma vez. Quem trabalha nas buscas é incansável, precisa ser. Como atender tantas famílias em desespero à espera de ajuda para procurar parentes desaparecidos? Nós estamos tentando abrir caminho para ver se encontra o corpo da menina de 13 anos. Voluntários e profissionais que só param quando o tempo ameaça fechar mais uma vez. Esse grupo de bombeiros atuou em Brumadinho, no Haiti, e em vários outros desastres. Eles pediram licença em seus batalhões e se apresentaram como voluntários em Petrópolis. Tô vendo que você tá no Brumadinho. Velho, beleza? Como é que você tá, cara? Chegamos na Chácara Flora. O que passaram para você aí? Aqui tem uma casa, a princípio eles já encontraram algumas vítimas nos dias anteriores. E eles têm certeza que tem uma senhora com 2 crianças lá. E aqui próximo também tem outra casa que veio lá de cima, então a probabilidade é bem alta. E pediram apoio da nossa equipe aí para ajudá-los a realmente tirar a terra e ver se encontra essa senhora aí. É preciso também força para ver o número de mortos aumentar de forma desenfreada e para retirar os corpos da lama. O poder para se reerguer depois da tragédia vem também das histórias de quem sobreviveu. A Bia chegou a ver da varanda a rua onde mora ser tomada por uma avalanche de terra que carregou tudo o que encontrou pelo caminho. Quando eu vi aquela enxurrada descendo pela minha rua, em desespero total, meu avô querendo ajudar os vizinhos, que caiu barreira no vizinho da minha direita, invadiu a casa toda, a gente deu abrigo para eles na minha casa, só que na minha casa a gente não tinha certeza se também era seguro o suficiente, né? Então assim, foi desesperador, foi uma cena horrível. Meu Deus do céu! Já o Wendel precisou encontrar uma forma de retirar o avô da enchente. Usou um freezer do próprio comércio como boia. De repente a água subiu muito rápido, começou a passar por cima, os freezers começaram a boiar, a gente estava ali atrás, né? E da cintura passou para cima, meu avô não sabe nadar. A ideia inusitada salvou a vida de seu José. Ele agora é um sobrevivente de uma tragédia que só quer agradecer. Uma sensação de morte. Sei que ia morrer, me apeguei com Deus. Senhor, muito obrigado que eu estou aqui.